Glória a Deus. Passa aí para as extremidades das paredes, por favor. Enquanto eles recolhem, deixa eu dar aqui, aproveitando para a gente ganhar tempo, alguns anúncios. Rapidinho. Lembrando, amanhã nós não temos mais culto aqui na nossa igreja. Nós temos aí uma grande parte dos nossos irmãos vão estar indo ali para a nossa igreja matriz. Está tendo um trabalho lá na nossa igreja matriz. E amanhã a gente vai estar cooperando lá. Então, se você quiser e puder, vá lá a partir das 19 horas. Vai estar sendo realizado um lindo trabalho ali na nossa igreja. Acredito que quem vai estar pregando amanhã é o pastor Clésio Araújo. Vai estar pregando lá um grande homem de Deus, alguém que Deus tem usado de uma forma muito especial. Então vai sair um ônibus aqui da nossa igreja, infelizmente as vagas para o ônibus já terminaram, tá bom? Já está lotado, então para ir no ônibus aqui não vai dar. Se você puder ir, tiver meio de transporte próprio, vá lá que vai ser uma bênção. Quarta-feira, vamos estar aqui, permitindo o Senhor, nosso culto da vitória. E eu creio que Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então venha. Traga aí um amigo, traga uma amiga, alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de uma resposta, alguém que está precisando de uma vitória, de um milagre da parte de Deus. Irmãos, use o culto da vitória como um instrumento, como uma ferramenta de evangelismo. Nós fazemos aqui o culto da vitória porque é uma maneira mais fácil de nós atrairmos as pessoas. Deus não precisa do culto da vitória para dar vitória, mas nós fazemos o culto da vitória para a gente poder usar como uma ferramenta, como um instrumento de evangelismo, para atrair as pessoas, para que elas tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo, que é a maior vitória que o ser humano pode experimentar. Essa é a vitória da salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então você motive alguém, encoraje alguém, incentive alguém a vir e a participar aqui da campanha. Quarta-feira, então, culto da vitória. Próximo domingo, 9h30 da manhã, Santa Ceia. Todos nós precisamos estar aqui. Vamos estar recebendo uma palavra do nosso pastor, que vai estar transmitindo o culto para todas as ADVECs. Vamos lá, abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo de número 31. Hoje, último dia. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Que bom que você dá valor à palavra de Deus. Isso já sinaliza que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo e deseja aprender mais para fazer mais, fazer melhor e glorificar ao nome do Senhor. Nós estamos usando aqui João capítulo 8, versículo 31, como base para tudo aquilo que a gente tem compartilhado aqui às segundas-feiras, mesmo sentado, para a gente ganhar tempo. João capítulo 8, versículo de número 31, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Curva a sua cabeça. Senhor, te rendemos graças, louvamos o teu nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, de termos um lugar onde nós podemos nos reunir e de forma livre, Senhor, adorar o teu nome, engrandecer o teu nome e meditar na tua palavra, mergulharmos na tua palavra para aprendermos mais, ó Pai, daquilo que precisamos, de como podemos fazer, daquilo que temos à nossa disposição, Senhor, para sermos mais eficazes e glorificarmos o teu nome. Me ajuda a expor as tuas verdades, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo que venha tentar impedir o teu povo de ouvir a tua voz, de assimilar os teus princípios e verdades. Nós colocamos por terra, ó Pai, toda ação do inimigo e declaramos que mais uma vez a tua palavra vai cumprir o seu propósito e o seu nome vai ser engrandecido aqui nesse lugar. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Deixa quem está do teu lado mais feliz. Vamos lá, faz um elogio aí. Pode fazer um elogio, irmão, vai. Diga que ele está bonito, que ela está bonita, está elegante, está arrumado. Vai, faz um elogio, meu. Pode falar, não sei o que aconteceu não, mas você está melhor hoje, o que é que houve? Em nome de Jesus, elogia que você já me ajuda. Já deixa ele mais feliz, mais alegre, mais receptivo, para que ele possa absorver a palavra de Deus. Mas vamos lá, irmãos. Nós temos falado aqui sobre discípulos, nessas segundas-feiras. Nós falamos sobre quem pode ser discípulo,
como se tornar um discípulo, o que custa ser discípulo, e eu falei aqui também, refleti sobre que tipo de discípulos nós temos sido. Hoje a gente vai estar finalizando aqui esse estudo sobre o discípulo, e eu, como falei aqui, vou estar compartilhando alguns recursos que só um discípulo tem, ou algumas ferramentas, ou algumas armas que só um discípulo de Cristo tem, e eu quero compartilhar também sobre algumas vitórias que só quem é discípulo de Jesus vai alcançar. Então hoje eu quero aqui terminar falando de algumas armas, ou algumas ferramentas, ou recursos que só quem é discípulo tem, e também sobre algumas vitórias que só quem é discípulo de Jesus vai alcançar. A primeira ferramenta, ou a primeira arma, o primeiro recurso, vou falar aqui muito brevemente, é o que nós estamos usando aqui todas as segundas-feiras e que está disponível para que nós venhamos a ser mais eficazes no nosso trabalho, no desempenho da nossa missão, no desempenho da nossa função. É a palavra de Deus. O texto básico que nós temos usado aqui, Jesus falou: ei, vocês querem verdadeiramente ser meus discípulos? Vocês precisam guardar firmemente a minha palavra. Então a palavra de Deus é um recurso que nós temos, recurso esse que nos fortalece, recurso esse que nos anima, recurso esse que nos dá direção, recurso esse que gera fé. Jesus, que é quem nos ensina, que é quem nos instrui, fez uso da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo número 4, quando Jesus está ali para ser tentado, o que ele usa para vencer o diabo? A palavra de Deus. Então, se nós quisermos vencer o inimigo, se nós quisermos vencer o diabo, nós também precisamos fazer uso da palavra de Deus. Então, a gente precisa dar importância à palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Está disponibilizado para mim, irmãos, está disponibilizado para você. Quantas pessoas gostariam de ter o acesso que hoje eu e você, nós temos a palavra de Deus? Hoje, nos nossos dias, existem ainda países que não têm acesso à palavra de Deus, não têm acesso a essa ferramenta, não têm acesso a essa arma, não têm acesso a esse recurso, não têm acesso a esse instrumento que mostra a vontade de Deus, a direção de Deus para mim e para a sua vida. E é através da palavra de Deus que nós temos conhecimento de todos os outros recursos e armas que estão disponíveis para os discípulos de Cristo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixa a sua Bíblia só ficar colocada lá no armário, não. Não deixa só a sua Bíblia em casa, de repente, lá aberta no Salmo 91. Isso aí não vai fazer efeito, não. Tem gente que pensa que a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa espanta demônio. Que a Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91 faz alguma coisa acontecer. Meu irmão, a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa não vai fazer efeito nenhum. Vai fazer efeito quando você colocar o olho, quando você começar a ler, quando você começar a meditar, quando você começar a crer, quando você começar a praticar, aí a palavra de Deus vai fazer efeito. O diabo vai ter que bater em retirada, porque você vai ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Amém? Então fala aí para quem está do seu lado: irmão, vamos fazer mais uso da palavra de Deus, vamos? É uma ferramenta que o discípulo de Cristo tem, a palavra de Deus. Vamos lá. Um segundo recurso, uma segunda ferramenta, um segundo instrumento, arma, que só o discípulo de Cristo tem, é a oração. Nós precisamos orar, irmãos. A oração, ela libera o acesso ao mundo de Deus. Muitas vezes a gente não dá importância à oração, nós não damos o valor devido à oração. Irmãos, a oração, ela abre as portas para o mundo de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que quando você começa a falar, quando você começa a expor o seu coração, quando você começa a declarar palavras a Deus, você entra no mundo de Deus. Deus, ele ouve a sua oração, Deus, ele ouve a sua voz, Deus, ele ouve o seu clamor. Quando você ora, você chama a atenção de Deus para você. E muitas vezes a gente não dá atenção, a gente não dá o valor, não dá a importância devida a esse recurso que está disponível para quem é discípulo de Cristo. A oração é o canal de comunicação do homem com Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê, se existe algo em comum em todos os grandes homens de Deus, foi a oração. A oração é o denominador comum entre todos os grandes homens de Deus. Você pode ver na Bíblia,
foi um grande homem de Deus, foi usado de uma forma especial, foi usado para cumprir uma tarefa, foi usado para cumprir um objetivo especial. Você pode olhar a vida dele, tinha uma vida de oração. Eu ouvi uma frase e me marcou: a oração é o nervo que move o músculo da onipotência. É a oração. A oração é o nervo que move o músculo da onipotência. Quando nós oramos, irmãos, nós entramos no mundo de Deus, nós chamamos a atenção de Deus. Quando nós oramos, nós temos entendimento da sua vontade. Quando nós oramos, a mão de Deus vem em nosso favor. Quando nós oramos, a mão do Senhor, que é onipotente, que nada e ninguém pode deter, que nada e ninguém pode paralisar, ela vem em meu e em seu favor. Então a gente precisa orar mais. Jesus, o nosso mestre. Nós estamos aqui estudando sobre discípulos de Cristo. Jesus orava. Jesus fazia uso do recurso da oração. Estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Orava. Lucas capítulo 5, versículo 16, Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas capítulo 9, versículo 18, Lucas capítulo 9, versículo 28, Lucas capítulo 11, versículo 1. 5, 16, 6, 12, 9, 18, 9, 28, 11 e 1. Você vai ver a vida de oração que Jesus tinha. Você sempre vai ver, antes de coisas muito importantes acontecerem e depois de que coisas importantes aconteciam, Jesus sempre orava. Jesus, ele muitas vezes se retirava para orar. Jesus muitas vezes despendia bastante tempo para orar. Jesus muitas vezes chamava outras pessoas para orar. Porque a oração ela é fundamental na nossa vida. A oração ela é indispensável para aquele que é discípulo. Muitas vezes a gente quer resposta, muitas vezes a gente quer romper, muitas vezes a gente quer ver Deus agir, muitas vezes a gente quer ver Deus operar, muitas vezes a gente quer cumprir a vontade de Deus, mas aí a gente olha para a nossa vida de oração, e eu estou falando para você, mas antes Deus falou comigo. A gente quer ver as coisas acontecerem, sendo realizadas, o Senhor operando, mas aí a gente olha para a nossa vida de oração, e nós somos medíocres. Não fazemos uso de um recurso tremendo que Deus nos deu, que é a oração. E quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo a importância da oração. O povo de Israel estava escravo no Egito. Lá em Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24, diz que o povo era oprimido, o povo era escravizado. E aí o que o povo faz? O povo clama a Deus, o povo ora ao Senhor. E aí o que acontece? Deus, ele ouve a oração do povo e desce para trazer libertação. Irmãos, muitas das vezes nós queremos ser livres, nós queremos ver livres da opressão, livres da escravidão, alguma coisa que nos prende, alguma coisa que nos trava, alguma coisa que nos oprime. A gente precisa fazer uso da oração, nós precisamos falar mais com Deus, nós precisamos buscar mais ao Senhor. Você pode ter certeza, Deus ele vai ouvir, Deus ele vai trazer atenção a você, e Deus ele vai entrar com providência, Deus ele vai entrar com milagre, Deus vai entrar com a libertação, mas a gente precisa orar. A história de Ana, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 12, o texto lá é muito claro, diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Você conhece a história de Ana? Ana era alguém que não gerava, Ana ela era estéril, queria de todo jeito gerar, queria ter um filho. O que ela faz? Ela se derrama na presença de Deus, ela faz uso da oração, ela coloca diante de Deus a sua necessidade, ela coloca diante de Deus a sua causa. O que acontece? Deus ouve a oração de Ana, e Ana começa a gerar. E não tem só um não, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, porque Deus ouve a oração. De repente você está travado, de repente tem tempo que você não gera, tem tempo que você não produz, tem tempo que você não cria. Ei, ô discípulo, começa a fazer uso da oração, começa a colocar isso diante de Deus, coloca a sua causa, coloca a sua necessidade. Deus vai ouvir a sua oração, e você pode ter certeza, você vai começar a gerar, você vai começar a produzir, você vai começar a criar, porque Deus ouve a oração.
mas a gente tem que orar. Você lembra de Jabes? Eu achei isso aqui interessante demais. Jabes, está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe o que é interessante na vida de Jabes? É que o nome de Jabes significa aquele que foi concebido com dor. É o significado do nome de Jabes. Irmão, você já imaginou ser chamado disso? O que gera dor, vem cá. O que faz doer, vem aqui. Jabes, ele foi marcado. Ô Jabes, o que gera dor, o que causa incômodo, vem cá. O que Jabes faz? Jabes, ele ora a Deus. Jabes, ele clama ao Senhor. Quando a gente ora ao Senhor, Deus falou isso aqui comigo. Quando nós oramos, quando nós entramos no mundo de Deus, nós somos curados de marcas do homem. Jabes foi alguém que foi marcado, porque quando ele foi gerado com dor, e por isso a sua mãe colocou esse nome, aquele que gera dor, aquele que causa incômodo, aquele que traz transtorno, uma marca humana na vida de Jabes, mas Jabes não aceitou isso. Jabes falou: não, Deus, eu sei que tu tem poder para mudar a minha história, eu sei que tu tem poder para mudar a minha vida, eu sei que tu tem poder para arrancar toda a marca do homem. O que acontece com Jabes? Jabes era alguém que tinha tudo para ser destruído, fracassado, era alguém que tinha tudo para assumir uma roupa, uma vestimenta de alguém que não podia crescer, não podia avançar, mas ele orou ao Senhor, ele entrou no mundo de Deus, ele foi curado da marca do homem e assumiu a marca de Deus. Irmãos, quando a gente ora, a gente assume a marca de Deus para a nossa vida, e a marca de Deus para a nossa vida não é marca de dor, não é marca de sofrimento, a marca de Deus na nossa vida é marca de vencedor, é marca daquele que foi escolhido por Deus para vencer, para crescer. Mas a gente precisa orar, tem que fazer uso dessa ferramenta. Neemias, grande homem de Deus, nós estudamos sobre Neemias aqui no último domingo, mas o que Neemias faz? Está lá Neemias capítulo 1, versículos 4, versículos 6, versículo 11, e estive orando dia e noite, atento à oração do teu servo. Neemias orava. A gente quer restauração, a gente quer ver Deus erguer, a gente quer ver Deus levantar. Muitas vezes a gente olha para situações e circunstâncias que estão totalmente acabadas, totalmente destruídas, e nós queremos que Deus nos use para ser bênção, nós queremos que Deus nos use para ajudar. A gente precisa orar, porque para erguer, para que haja restauração, não tem jeito não, nós vamos precisar fazer uso da oração. Quando a gente olha para a vida de Daniel, Daniel é um grande homem de Deus. Daniel, no capítulo 9, versículo 3, diz lá, é muito claro: dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com rogos, com oração, com jejum. Tem que orar, irmão, não tem jeito. Fala aí para quem está do seu lado, a gente precisa orar. No Novo Testamento, a igreja primitiva, Atos capítulo 1, versículo 14, diz lá: e perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aí, porque eles perseveraram em oração e súplicas, você conhece a história, o Espírito do Senhor veio sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e receberam revestimento de poder, para pregar o Evangelho e para fazer a diferença, mas tiveram que orar. Você quer ver na sua vida? Quer ver libertação? Você quer gerar os sonhos de Deus? Você quer ver as marcas do homem apagada? Você quer ver restauração? Você quer ver resposta? Você quer ter poder? Nós precisamos orar. Nós precisamos falar mais com Deus. É uma ferramenta que Deus nos disponibilizou para a gente poder fazer a diferença. Você é discípulo de Jesus, irmão? Amém? Então que eu e você possamos cada dia mais dar importância à oração. É um recurso que Deus nos proporciona para que possamos fazer a diferença. Vamos orar. Um segundo recurso que a gente precisa também falar sobre ele, irmãos, esses recursos que eu vou falar, você vai ver que os textos, eles estão entrelaçados, eles se completam, eles se complementam, eles cooperam uns com os outros, para que a obra de Deus seja feita e realizada.
O segundo recurso que eu vou falar aqui é o jejum. O jejum também é um instrumento de Deus para nos abençoar. O jejum é um instrumento de Deus, é um recurso, é uma arma de Deus para que nós possamos ser discípulos eficazes, que fazem a obra de Deus com eficiência e glorificam o nome dEle. O jejum, ele é bíblico. Quando a gente olha para a Bíblia, Moisés jejuou, Davi jejuou, Samuel jejuou, Elias jejuou, Daniel jejuou, Jesus jejuou. Se Jesus, que é Jesus, jejuou, quanto mais eu e você, né, irmão? Muitas vezes a gente olha para o jejum, não, mas não precisa jejuar, não precisa jejuar. Meu irmão, Jesus precisou jejuar, eu e você, a gente não precisa jejuar? Estou falando de Jesus, Jesus precisou jejuar, eu e você, a gente não precisa jejuar? Jesus, ele fez questão de ensinar sobre o jejum, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. Jesus, ele ensina sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai que vê em secreto. E teu Pai que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então o jejum, ele é bíblico. Jesus jejuou. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2 diz lá: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus sabia que ele estava sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sabia ali que ele ia enfrentar Satanás. O que ele faz? Jejua, 40 dias e 40 noites. Aí eu e você, muitas vezes, a gente quer enfrentar o diabo, a gente quer vencer, a gente quer romper, mas aí a gente não lê a palavra, a gente não ora direito, jejum nem pensar, e a gente quer vencer o diabo. Como é que vai ser isso, irmão? Estou falando para você, mas antes, Deus falou comigo. Muitas vezes a gente quer ter vitória, muitas vezes a gente quer ver Deus agir, muitas vezes a gente quer porta aberta, muitas vezes a gente quer ver as potestades sendo colocadas por terra, a gente quer ver o inimigo sendo derrotado, mas a gente não faz uso dos recursos que Deus disponibilizou para nós. O jejum, irmãos, ele trabalha nas nossas necessidades mais veementes. O que é o jejum? É quando você se abstém de comida, é quando você se abstém da bebida, é quando você se abstém do apetite sexual. O que é? Você está treinando a sua carne, você está treinando a sua vontade, você está colocando um limite. Não vou comer. Você sente a vontade? Não vou comer. Você começa a treinar a sua carne, você começa a treinar a sua natureza, você começa a colocar limites, a impor barreiras para a sua natureza carnal. Você acha que é à toa que Jesus ensinou sobre o jejum? Não, ele sabe o que está fazendo. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe da nossa tendência pecaminosa, sabe da nossa inclinação carnal, que precisa ser muitas vezes treinada, que precisa ser limitada. Por isso que a gente precisa jejuar. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente não jejua para merecer bênção. A gente não jejua para merecer bênção. A gente jejua para nós estarmos preparados para ser abençoado. É diferente. A gente não jejua com a motivação de receber a bênção. Não. A gente jejua para ficar preparado para ser abençoado. Porque quando a gente jejua, o que eu falei aqui, a gente mata a nossa carne, a gente sacrifica a nossa carne, a gente limita a nossa vontade, controla a nossa vontade, e aí Deus pode nos abençoar, porque a gente não vai se precipitar, a gente não vai fazer besteira, a gente não vai colocar a mão, o chapéu onde a mão não alcança, porque a gente está preparado. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu e você precisamos jejuar. Quem quer a resposta de Deus aí? Deixa eu ver. Então, jejua que tem resposta de Deus, está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Ele diz lá: voltei o rosto ao Senhor, meu Deus, para o buscar. Olha aí, ó, como é que elas se complementam, com oração, com súplicas e com jejum. Aí em Daniel, capítulo 9, versículo 23, diz lá: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Quando a gente jejua,
Quando a gente mata a nossa carne, vem resposta de Deus, irmão. Quando a gente jejua lá em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Atos 13, do 1 ao 3. Olha só o que diz, Atos 13, do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. Sabe o que eu vi aqui? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Irmãos, não é porque de repente você tem um dom, você tem uma vocação, que você não vai precisar jejuar, não. Tem gente que pensa que porque tem dom, ou porque tem uma vocação de Deus, tem um talento, ou tem uma habilidade, que não precisa jejuar mais. Ele precisa se santificar mais. Não, eu tenho dom. Não, eu tenho talento. A igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Mas o que eles fizeram? Jejuaram. E porque eles jejuaram, teve discernimento, teve confirmação de chamado e teve direção. Você quer discernimento? Você quer Deus confirmando o teu chamado? Você quer direção para a tua vida? Jejua, irmão. Jejua. Vai ter discernimento da parte de Deus. Deus vai começar a esclarecer algumas coisas que de repente você não está entendendo, que ainda estão obscuras, mas tem que jejuar. Vai ter confirmação do teu chamado. Você vai ver, Deus vai confirmar aquilo que Ele quer da tua vida, a área que Ele quer te usar, o lugar que Ele quer operar na tua vida, mas tem que jejuar. Vai ter direção da parte de Deus. Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te mostrar por onde você tem que ir, por onde você tem que entrar, aquilo que você tem que fazer, mas tem que jejuar. Tem que fazer uso dos recursos que Deus nos dá. Tem que jejuar. A gente quer ver as potestades sendo derrotadas, eu falei aqui, mas está lá em Marcos, capítulo 9, 28 e 29. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Aí Jesus respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Meu irmão, tem potestade que é só com jejum e oração. Tem gente pensando que o diabo está brincando. Tem gente pensando que é só chegar e dizer: não, vai ter que sair, porque eu sou o cara, porque Deus me chamou, porque Deus me enviou. Não jejua não para ver. Não ora não para ver. Não santifica não para ver. A gente precisa jejuar. E aí as potestades vão ser derrotadas sim, em nome de Jesus. Josué capítulo 3, versículo 5, ele entende isso, ele lá diz lá: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer experimentar maravilhas na sua vida aí? Eu quero também, mas a gente precisa jejuar, a gente precisa se santificar. Nós precisamos fazer uso do jejum. Ajuda quem está do teu lado aí, fala para ele: tem que jejuar, irmão. Irmãos, eu estou falando isso aqui, aproveitando, agora na nossa Santa Ceia, no próximo domingo, o nosso pastor vai lançar um desafio para todos os irmãos da ADVEC, para nós fazermos um jejum de 21 dias, que a gente precisa jejuar. Se a gente quer ter resposta, se a gente quer discernimento, se a gente quer direção, se a gente quer confirmação, se a gente quer ver as potestades do inimigo sendo derrotadas, se nós queremos ver Deus fazer maravilhas no nosso meio, não tem jeito, não tem fórmula mágica, nós precisamos jejuar. Então que nós possamos aceitar essa convocação do nosso pastor, que você lá na sua casa, junto da sua família, faça esse esforço, que você se dedique, você vai ver, Deus vai operar, você vai ser um melhor discípulo de Cristo, porque você vai estar fazendo uso de um recurso que Ele nos deu, para ser bênção nas nossas vidas, para a gente estar mais preparado. Então tem a palavra, tem a oração, tem o jejum, e um quarto instrumento, uma quarta arma, que é disponibilizado para quem é discípulo de Cristo, é a adoração, é o louvor. Nós precisamos adorar, nós precisamos engrandecer o nome do nosso Deus. Jesus ele adorava, Mateus capítulo 26 e o versículo de número 30, Mateus 26, 30, após Jesus celebrar ali a sua última Santa Ceia, Jesus está ali pela última vez celebrando a Santa Ceia com os seus discípulos, perto de ser crucificado, de passar por um dos momentos mais difíceis da sua vida.
E aí diz lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele adorava ao Senhor. Jesus, ele mostrava gratidão. Jesus, ele reconhecia que era Deus na sua vida, que era Deus o guiando, Deus o dirigindo, Deus o mostrando. Jesus, o Filho de Deus, adorava. Jesus, o Filho de Deus, reconhecia, nos ensinava e nos direcionava a adorar a Deus, a engrandecer a Deus. E muitas vezes nós não queremos adorar. Nós não queremos reconhecer a grandeza, a soberania e o poder do nosso Deus. Irmãos, o louvor, ele nos fortalece. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículos 19 e 20. E esse texto aqui é interessante demais, o apóstolo Paulo falando a respeito de Abraão. Olha só esse texto, Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo, ele fala assim, acerca de Abraão: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe por que a adoração nos fortalece? Porque a adoração, ela leva o nosso olhar para o lugar certo. Nós muitas vezes enfraquecemos na fé, porque nós não estamos adorando. A adoração, ela leva o nosso olhar para o lugar certo. Vamos ver esse versículo ao contrário? Dando glória a Deus, Abraão foi fortificado na fé. Foi fortificado na fé, porque não deixou a incredulidade entrar no seu coração, mesmo a promessa sendo grande. Porque ele adorava a Deus, ele via que quem era grande era o Senhor. Então, mesmo a promessa sendo grande, ele sabia que seu Deus era grande. Então, a incredulidade não conseguia entrar no seu coração. Ele olhava para Deus. Porque ele adorava a Deus e olhava para Deus, ele também não olhou para o ventre de Sara, que já estava amortecido. Porque ele adorava a Deus, ele também não olhou para o seu próprio corpo, que também já estava amortecido. E por isso ele não enfraqueceu na fé. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, nós olhamos para o lugar certo. Muitas vezes a gente fica espantado com as promessas de Deus. Muitas vezes nós ficamos espantados com o tamanho da missão, com a responsabilidade da missão, com a grandeza da missão. É por isso que nós temos que adorar, porque quando a gente adora, a gente lembra: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Na mão dEle está a força e o poder, na mão dEle está o engrandecer e o dar força a tudo. Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí quando a gente adora, a gente olha para Ele, a gente não fica espantado com o tamanho da promessa, aí a incredulidade não entra no nosso coração. Quando a gente adora, a gente não fica incomodado com quem está à nossa volta, a gente não olha para a limitação do irmão que está do nosso lado, a gente não olha para a limitação do pastor, a gente não olha para a limitação do professor de escola dominical, a gente não olha para a limitação de quem toca, a gente não olha para a limitação de quem está na porta, a gente não olha para a limitação de quem está sentado do nosso lado, a gente não olha para a limitação de nós mesmos, não olhamos para as nossas fraquezas, não olhamos para os nossos defeitos. Nós reconhecemos que Ele é Deus, nós reconhecemos que Ele é Senhor, nós reconhecemos que Ele é poderoso, e porque Ele é grande e Ele é poderoso, nós vamos fazer e vamos realizar. A adoração nos fortalece, a adoração derruba muralhas. Josué capítulo 6, você conhece a história, meu irmão. Tem resistência que só cai com a adoração, tem obstáculo que só cai com a adoração. Nós precisamos adorar mais, nós precisamos engrandecer mais o nome do nosso Deus. A adoração quebra cadeias, está lá em Atos capítulo 16, versículo 25. Paulo e Silas estavam ali perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros escutavam. Veio então um grande terremoto que mexeu com os alicerces daquela cadeia, as portas se abriram e as prisões foram quebradas. Começa a adorar, meu irmão.
Começa a fazer uso da adoração. Começa a utilizar o recurso da adoração, que você vai ver, você vai ser fortalecido na fé, as muralhas vão cair, as cadeias vão se quebrar. Começa a adorar o Senhor lá na tua casa, começa a glorificar o nome de Deus lá na sua casa, você vai ver o espírito maligno vai ter que bater em retirada, as cadeias vão ser quebradas, os muros vão ser derrubados. Começa a adorar lá no teu trabalho. Não estou falando para você chegar lá no trabalho cantando alto, fazendo estardalhaço, mas entra lá em pensamento: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu sei que tu és grande, estão me perseguindo, estão querendo puxar meu tapete, mas eu reconheço que só tu és Deus, só tu és Senhor, tu és grande, tu és poderoso. Eles estão resistindo aqui à tua palavra, eles não querem te reconhecer como Deus, mas eu reconheço que tu és Deus, eu reconheço que tu és Senhor lá na tua faculdade, lá na tua escola, lá no seu bairro, lá onde você pisa. Adore ao nome do Senhor, o ambiente vai mudar, porque a adoração faz isso. Porque a adoração atrai a presença de Deus, irmão. A adoração nos leva a olhar para Ele, e a adoração atrai a presença de Deus para perto. E quando Deus chega perto, não tem diabo, não tem demônio, não tem crise, não tem circunstância, não tem resistência, não tem muro, não tem cadeia. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Mas a gente precisa adorar. Ajuda quem está do teu lado e fala aí: vamos adorar mais. E para a gente terminar, vou compartilhar agora aqui 4 vitórias que só quem é discípulo de Cristo tem. A gente precisa fazer uso dos recursos: palavra, oração, jejum, adoração, para que nós possamos alcançar as vitórias que só quem é discípulo de Cristo tem. Irmãos, essas vitórias aqui é só quem é discípulo que tem. Eu vou falar de vitórias aqui que são sobrenaturais. Elas estão além do campo terreno, além do natural. É sobrenatural. É vitória que não adianta ser inteligente, não adianta ser rico, não adianta ser sábio, não adianta ser famoso, não adianta ser poderoso, não adianta ser bonito. Não adianta. É só quem é discípulo de Cristo que tem. Eu não estou falando de carro novo, estou falando de casa nova. Não. Para você ter carro novo, para você ter casa nova, para você ter bom emprego, você não precisa de Jesus, não. Tem um monte de gente aí, tem carro novo, tem casa nova, está bem empregado, não precisa de Jesus, não. Tem um monte de ímpio. As vitórias que eu vou falar aqui, 4, são vitórias que é só para quem é discípulo de Cristo. Elas estão além do natural. Além. Não tem Bill Gates, não tem Silvio Santos, não tem os irmãos Marinho, dono da Rede Globo. Irmão, quem você acha que é famoso, que é poderoso, que tem influência, que tem carisma, pode ser o que for, se não for discípulo de Cristo, não vai alcançar. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Sabe o que é essa vitória aqui, que só o discípulo de Cristo tem? Meu irmão, a vitória que só o discípulo de Cristo tem, que é só Jesus que pode dar. Vai chegar um dia que a nossa limitação humana vai acabar. Nós vamos ter um corpo glorificado. Isso aqui, irmão, é só quem é discípulo de Cristo, é só quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Isso aqui, meu irmão, não adianta ter dinheiro, não adianta ter conhecimento, não adianta ter fama, não adianta ser poderoso, não adianta achar que é inteligente, não adianta achar que é bonito. Só discípulo de Cristo vai ter o seu corpo glorificado, vai ultrapassar a limitação física, vai ultrapassar a limitação humana. Só quem é discípulo de Cristo. É que está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e teremos um corpo glorificado, como Jesus o é. Ô, meu irmão, vai chegar um dia, você pode ter certeza, vai chegar um dia que toda essa limitação aqui humana do corpo vai acabar, vai passar.
muita gente que lida com enfermidade, muita gente que lida com limitação. Muitas vezes a gente olha na igreja, o irmão tem dificuldade de visão, o outro tem dificuldade de locomoção, o outro é aleijado. Meu irmão, um dia tudo isso vai acabar. Quem é discípulo de Cristo vai vencer a limitação física, vai vencer a limitação humana, vai fazer como Jesus. Você lembra de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús, irmão? Ele estava ali andando com os discípulos não conheceram, ele começou a explicar, ele começou a falar de tudo aquilo que os profetas haviam falado e como ele cumpriu todas as profecias, e aí os discípulos acordaram e despertaram, olha, é Jesus. Quando eles acordaram e despertaram, Jesus, ó, voou, saiu, rompeu. Ele não estava mais limitado a um corpo físico, ele já estava no seu corpo glorificado. Ô meu irmão, um dia eu e você vamos ser assim também. Vai chegar o dia que a gente vai vencer essa limitação, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, nós vamos ter um corpo glorificado, liberto de todo o pecado, de toda enfermidade, de toda deficiência. É só para quem é discípulo de Cristo. Abençoa quem está ao teu lado aí, fala para ele, tem corpo glorificado para você, irmão? Ah, você vai ter um corpo glorificado, meu irmão. A segunda vitória, que só quem é discípulo de Cristo vai ter. Tem jeito não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz lá: ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado. E porque Ele venceu o pecado, nós também podemos vencer o pecado. Meu irmão, isso aqui é só discípulo de Cristo. Quem não é discípulo de Cristo é preso pelo pecado. Quem não é discípulo de Cristo é dominado pelo pecado. Quem não é discípulo de Cristo é acorrentado pelo pecado. Mas quem é discípulo de Cristo tem poder para vencer o pecado. Tem poder para romper com as amarras do pecado. Não porque somos bons, mas porque Jesus é maravilhoso, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. A Bíblia é muito clara, Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou, irmão. A dor tentou fazer, a humilhação tentou fazer ele pecar, a rejeição, a traição, mas ele foi perfeito em tudo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele venceu o pecado por mim, ele venceu o pecado por você. Nós podemos constatar que Jesus venceu o pecado e por isso os discípulos de Cristo também podem vencer o pecado. É algo que a gente vê, é algo que a gente experimenta, é algo que a gente percebe. Se eu parar para perguntar aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui que é uma testemunha viva de que quem é discípulo de Cristo tem poder para vencer o pecado. Tenho certeza que tem gente aqui que de repente olha para o seu passado e vivia uma vida presa pelo pecado, preso pela droga, preso pela bebida, preso pela prostituição, preso pelo jogo, mas quando ele reconheceu que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador, o Senhor o deu poder para que ele pudesse romper com essas amarras, para que ele pudesse ser livre, para que ele pudesse ser liberto, para que ele vivesse uma vida abençoada, porque quem é discípulo de Cristo tem poder para vencer o pecado. Será que tem alguém aqui que venceu o pecado? Será que tem alguém aqui que por Jesus venceu as amarras do inferno, as amarras do inimigo? Hoje você é livre, hoje você vive bem, hoje você é abençoado, hoje você tem família, hoje você está prosperando, hoje você tem paz, hoje você tem alegria, porque você venceu o pecado, porque você é discípulo de Cristo, e só quem é discípulo de Cristo tem poder para vencer o pecado. Algo que 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9 diz: mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Por Jesus, nós temos poder para vencer o pecado. É o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
É o que o apóstolo Paulo fala num dos textos mais lindos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão. Você foi liberto, você foi salvo, você tem poder para vencer o pecado. É uma vitória que só quem é discípulo de Cristo tem. Abençoa quem está do seu lado aí, fala para ele, você tem poder para vencer o pecado. Terceira vitória que só quem é discípulo de Cristo tem. Está no versículo 54 do capítulo 15, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A vitória sobre a morte só tem quem é discípulo de Cristo. Meu irmão, morte é um negócio que perturba muita gente. Morte é um negócio que traz confusão para muita gente. Tem muita gente aí fora perturbada, desesperada, que vive em pânico, porque não sabe lidar com o assunto morte. Porque para eles, a morte acaba com tudo. A morte termina tudo. A morte consome tudo. Quem é discípulo de Cristo sabe que por Jesus Cristo nós vamos vencer a morte. A morte não vai nos derrotar, a morte não vai nos tragar, a morte não vai nos vencer. Por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós também vamos vencer a morte. A gente não fica aterrorizado, a gente não fica confuso, a gente não fica perturbado, a gente não tem que tomar remédio por causa de morte, porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde vencê-lo, não pôde prendê-lo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus vive, meu irmão. Jesus vive, meu irmão. E por isso nós temos a garantia de que nós também vamos vencer a morte. Eu já falei isso aqui para vocês porque é uma verdade. Meu irmão, Jesus, ele morreu para que ele pudesse enfrentar a morte cara a cara. Porque vencedor a gente só conhece no confronto. Vencedor não se conhece com conversa. Vencedor se conhece com confronto. Não adianta falar, tem que ter confronto. Para Jesus mostrar que ele era realmente o vencedor, ele morre, tem um encontro e um confronto com a morte, e a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, para mostrar que ele é maior do que a morte, ele é mais poderoso do que a morte, ele é o Senhor de todas as coisas. Vencer a morte é só para quem é discípulo de Cristo. Apocalipse 1,5 diz lá que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Mas existe um povo que, assim como ele, aqueles que o servem, aqueles que seguem a ele, também vão vencer a morte. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, ele fala para João: ei João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas estou aqui e vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. A Ele nós servimos, a Ele nós adoramos, e por Ele nós também vamos vencer a morte. Abençoe quem está do teu lado, fala para ele aí, nós vamos vencer a morte. Em quarto e último lugar, vitória que é só quem é discípulo de Cristo vai ter. Só quem é discípulo de Cristo. Vai vencer a limitação humana, vai vencer a limitação desse corpo físico, vai vencer o pecado, vai vencer a morte. Em quarto e último lugar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz lá: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a quarta vitória que só quem é discípulo de Cristo vai ter? É a vitória contra o diabo e o inferno. Só quem é
discípulo de Cristo vai vencer o diabo e o inferno. Já falei e vou repetir. Não tem inteligente, não tem famoso, não tem poderoso, não tem rico, não tem bonito, só quem é discípulo de Cristo vai vencer o diabo e o inferno. Meu irmão, e a gente precisa atentar para isso. Jesus falou do inferno, e não foi poucas vezes não. E tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus repete, tudo aquilo que Jesus dá ênfase é porque é importante. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus não criou o inferno para o ser humano. Jesus não criou o inferno para que nós pudéssemos ir para lá. Não. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz lá, para quem é o inferno? Jesus, ele ensinou, para quem era o inferno? Mateus, capítulo 21, versículo 41. O inferno, ele é para o diabo e seus anjos. Jesus, ele deixou isso muito claro. O inferno é para o diabo e seus anjos. Mas existem pessoas que vão para o inferno, que não vão vencer o diabo e o inferno. Porque para vencer o diabo e o inferno, é só reconhecendo que só Jesus é o Senhor. É só reconhecendo que só Ele é Deus. Só quem é discípulo de Cristo vai vencer o diabo e o inferno. Não fica com raiva de mim não, irmão, mas não tem jeito. A gente precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. E tem uma listinha. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Jesus, ele dá uma listinha de quem vai para o inferno. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, estou terminando. Mas a gente precisa atentar para isso, porque essa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Ela é para os discípulos de Cristo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz lá: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ô irmãos, que eu e você possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, porque aos verdadeiros discípulos de Cristo, nós não estamos destinados ao inferno. Os verdadeiros discípulos de Cristo vão entrar no céu. Lá não vai ter pranto, lá não vai ter dor, lá não vai ter lágrimas, lá não vai ter ranger de dentes, lá não vai ter trevas. Lá vai ser um lugar de paz, de amor, de bondade, de alegria. Vai ser um lugar onde nós vamos adorar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus e vamos desfrutar das suas bênçãos. Então, irmãos, que eu e você, em nome de Jesus, não possamos fazer parte dessa lista tímido. Tímido aqui não está falando de uma característica de personalidade, não. Tímido aqui é aquele que conhece o Evangelho, é aquele que vem para a igreja, é aquele que conhece a palavra, mas não se posiciona. É aquele que está sempre acompanhando, é aquele que está sempre junto, mas nunca toma uma decisão: eu vou mudar a minha vida, eu vou abrir o meu coração, eu vou reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele vai mudar a minha história, Ele vai me transformar, Ele vai me levar para o céu. Tímido é esse. É aquele que está aqui, muitas vezes vem para a igreja, vem para culto, conhece a palavra, anda com crente, mas nunca se converte. Vive sempre na safadeza, está sempre na molecagem, está sempre brincando. Que eu e você, irmãos, não possamos ser tímidos, que a gente venha tomar uma posição, que a gente venha reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós venhamos a alcançar vitórias que não tem dinheiro no mundo que pague, não tem fama, não tem poder, não tem beleza, não tem carisma, não tem sabedoria, é só reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E aí você pode ter certeza, a limitação do físico vai passar, vamos ter poder para vencer o pecado, vamos ter poder para vencer a morte, vamos ter poder para vencer o diabo e o inferno. Incrédulo, aquele que não acredita, aquele que desdenha, aquele que rejeita, aquele que debocha, vai para o inferno. Podem desdenhar,
podem debochar, podem falar o que quiser, meu irmão, eu creio na palavra de Deus. Se não for discípulo de Cristo, se não reconhecer que Ele é o Senhor, vai para o inferno. Abomináveis é aquele que pratica todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, corrupto, ladrão, explorador, meu irmão, você pode ter certeza, vai para o inferno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu irmão. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Muitas vezes a gente fica indignado com toda essa corrupção, com todo esse mal, com toda essa enganação, gente mentindo com a cara mais lavada do mundo, gente explorando, gente usando o nosso dinheiro para fazer maldade, para se enriquecer. Você pode ter certeza, um dia ele vai ter que prestar conta com Deus, irmão. Um dia ele vai ter que encarar Deus face a face. A Bíblia diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Não é discípulo de Cristo, é abominável, é aquele que pratica o mal e pratica a maldade, você pode ter certeza, não vai entrar no céu, não vai alcançar a vitória, não vai alcançar a bênção, vai para o inferno. A lista continua: homicida, fornicário. Você sabe o que é fornicador, não sabe, irmão? Aquele que pratica o ato sexual ilícito fora do casamento, vai para o inferno. Não sou eu que falei isso aqui, é a palavra de Deus. Vai pro inferno. Estar na igreja não nos faz ser discípulos de Cristo. Não é porque a gente está dentro do McDonald's que a gente vira hambúrguer, não. Estar na igreja não transforma a gente aqui, não. Só vai transformar se você abrir o seu coração, se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, aí a sua vida é transformada, seus pecados são perdoados, seu nome vai ser escrito no livro da vida e você vai ter vitória contra o mal, contra o pecado, contra o diabo, contra o inferno. Agora, está praticando sexo fora do casamento? Vai pro inferno. Irmão, em nome de Jesus, eu estou aqui para abençoar você, eu estou aqui para alertar você, eu estou aqui para instruir você, porque a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é para que a gente vá para o céu, a vontade de Deus é para que a gente seja abençoado, a vontade de Deus é para que a gente cresça, é que a gente seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Fornicador, feiticeiro, não vai entrar no céu não. Idólatra, não vai entrar no céu não, meu irmão, não adianta, Deus não negocia, ou Ele é primeiro, ou Ele não é lugar nenhum. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é lugar nenhum. A gente precisa parar para analisar na nossa vida se alguma coisa tem tomado o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Se nós somos discípulos de Cristo, Ele precisa ser primeiro. Para analisar, para refletir, aquilo que de repente está tirando o tempo seu, que era para você estar com Deus, aquilo que está tirando você da rota que Deus estabeleceu para você, aquilo que está tirando você da missão que você sabe que Deus chamou você para cumprir. Que quando fala de idolatria, a gente pensa logo em santo, aí a gente é craque para apontar o dedo para a igreja católica. Não, quem adora santo é lá na igreja católica. Mas e nós muitas vezes, crentes em Jesus, adora pastor? Aquele pastor, meu Deus, é o pastor. Aquele é o homem. Vai. Muita gente que se desviou, muita gente que retrocedeu, muita gente que caiu, porque estava adorando o homem ao invés de adorar a Deus. A fé estava no homem, não estava em Deus não. Aí o camarada cai, o camarada erra, o camarada falha, aí ele cai também. Aí ele se afasta, porque a fé dele não estava em Deus, estava no homem. Então a gente precisa ter cuidado, que você está idolatrando cantor? Está idolatrando departamento? Está idolatrando a sua posição? Porque se não tiver a posição, porque se não tiver o departamento, porque se eu não trabalhar nesse lugar, porque se eu não tiver nessa função, você é discípulo de Cristo ou você é discípulo de função, de departamento ou de posição? A gente precisa parar para analisar. A idolatria vai levar a gente para o inferno. Gente que idolatra casa, gente que idolatra carro, gente que idolatra marido, gente que idolatra mulher, gente que idolatra filho. Ei, primeiro na minha vida é o Senhor. Primeiro na minha vida é minha comunhão com Ele, meu irmão. Ninguém me separa de Deus, não. Não é pai, não é mãe, não é tio, não é tia, não é minha mulher, não é meu filho. Meu relacionamento com Deus vem em primeiro lugar e antes de tudo.
porque eu quero morar no céu. Eu quero vencer a limitação física, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer a morte, eu quero vencer o diabo e o inferno, eu quero morar no céu. E o mentiroso também não vai entrar no céu, não. Ô meu irmão, sirva a Jesus, coloque Ele como primeiro lugar na sua vida. Quem é discípulo de Cristo, pode ter certeza, você vai vencer a limitação física, você vai vencer o pecado, você vai vencer a morte, você vai vencer o diabo e o inferno, porque Jesus veio, é o que diz lá João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é só com o Senhor, vida eterna é só com Jesus, que eu e você possamos guardar essa palavra no nosso coração, que a gente possa refletir, que a gente faça uso dos instrumentos que Deus nos deu, irmão. Vamos fazer uso da palavra, vamos fazer uso da oração, vamos fazer uso do jejum, vamos fazer uso da adoração. Tem vitória que é só para quem é discípulo de Cristo, meu irmão. Só vai vencer a limitação da carne, só vai vencer essa limitação física quem é discípulo de Cristo, só vai vencer o pecado quem é discípulo de Cristo, só vai vencer a morte quem é discípulo de Cristo, só vai vencer o diabo e o inferno quem é discípulo de Cristo. Meu irmão, tem vida eterna para você, tem o céu para você. E aí, para terminar, eu quero acabar com as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz lá: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu concluo que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode ter certeza, irmão, tudo aquilo que a gente faz para Deus tem recompensa. Deus vê, Deus está atento, Deus abençoa, Deus ajuda, Deus dá vida e vida em abundância. Nós vamos vencer, nós vamos avançar, o diabo não vai nos deter, e no final você pode ter certeza, ele vai ser derrotado e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Abençoa quem está do teu lado aí. Meu irmão, vamos continuar sendo discípulo que tem bênção. Fica de pé comigo aí no seu lugar. Tem bênção para você, meu irmão. Tem vitória para você, meu irmão. Tem recompensa para você, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Você pode ser discípulo. Você já sabe como se tornar um discípulo. Você sabe o que custa ser discípulo? Custa tudo. A gente precisa refletir sobre como nós temos sido discípulos, as nossas características de discípulo. Nós precisamos usar os recursos disponíveis na palavra de Deus para quem é discípulo. E a gente precisa ter na nossa mente e no nosso coração a convicção de que existem vitórias que é só para quem é discípulo. E vai muito além disso aqui, meu irmão. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Servir a Cristo vai muito além disso aqui, vai me abençoar muito além disso aqui. São vitórias sobrenaturais, que vão além dessa terra, que vão além muitas vezes da minha compreensão, mas que eu creio, vão chegar, vão acontecer, e eu vou tomar posse delas em nome de Jesus. Vou orar para abençoar a sua vida, para você em paz, irmãos, que eu e você possamos a cada dia mais sermos discípulos de Cristo, que a gente possa ser eficiente no nosso trabalho, eficaz no cumprimento da nossa missão, que verdadeiramente nós possamos seguir os passos do nosso Senhor Jesus. E você pode ter certeza, Deus vai nos abençoar, o diabo não vai nos derrotar, a igreja vai continuar avançando para a glória de Deus. Irmão, lá na sua casa,
lá no seu trabalho, lá onde você mora, aqui mesmo na igreja. Vamos começar a estar mais atento, vamos começar a abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para onde Deus está querendo nos usar, aquilo que você pode colaborar, onde você pode agir. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Você está aqui, você está vivo, Deus quer te usar. Deus quer te usar, tá bom? Lembrando, amanhã então, nós vamos estar indo lá para a nossa igreja matriz, quarta-feira, culto da vitória. Vem, irmãos, convide alguém, você é um discípulo de Cristo, fale do amor dele, fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, fale das bênçãos que só o Senhor pode dar, traga pessoas para que sejam abençoadas, tá bom? Quarta-feira, culto da vitória, domingo, 9h30 da manhã, Santa Ceia do Senhor, e a partir de quarta, a gente começa a nossa leitura do livro de Provérbios. A partir de quarta, que é 1º de março, a gente começa a nossa leitura do livro de Provérbios, e eu creio, tem sabedoria de Deus para a gente poder fazer a diferença. Estenda sua mão aí, vou abençoar você aqui essa noite. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Deus, pelos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, eles poderiam estar em muitos outros lugares, mas eles decidiram vir à tua casa, eles decidiram dar importância à tua palavra, eles decidiram, Senhor, estar mais perto de ti, eles decidiram te buscar. Pai, isso mostra, Senhor, que nós estamos querendo ser usados por ti, nós estamos querendo ser melhores, nós estamos querendo ver o teu agir, nós estamos querendo ver a manifestação do teu poder. Ó Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos instrui, nos dirija, nos encha cada vez mais do teu poder, nos encha cada vez mais da tua unção. Pai, que as potestades sejam colocadas por terra, que toda ação do inimigo, ó Pai, seja declarada falida, Senhor, que todo projeto de Satanás seja destruído, e o que prevaleça nas nossas vidas, ó Deus, seja o teu projeto, seja a tua direção, seja a tua instrução. Nos ajuda, ó Deus, como igreja. Levanta, ó Pai, uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja de verdadeiros discípulos de Cristo, que vão fazer uso, ó Pai, dos instrumentos que o Senhor nos deu, e que vão alcançar a vitória, que só quem é discípulo de Cristo vai ter. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. A graça de nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com a igreja e os discípulos de Cristo, dizem amém. Vai em paz e abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.